Alô, neste vídeo vou dar a resposta a uma estudante que deu feedback sobre o nosso e-book Como Ler um Artigo Científico. Então, este é um e-book que nós temos completamente gratuito para quem quer ler artigos científicos de uma forma muito mais inteligente. Se já tens, boa, dá-me também o teu feedback e diz-me o que é que poderá não estar tão compreensível, e eu ajudo e trago-te aqui a resposta, ou se ainda não tens, tens o link aqui por baixo deste vídeo e podes fazer o download e é completamente gratuito. Ok, então, passando aqui para as dúvidas desta estudante, e obrigada por fazer chegar estas dúvidas, deu um outro feedback, disse qual era a técnica que gostava mais e qual é que ia implementar. Aqui não te vou dizer, vais ter que ir ver o e-book, mas aquilo que a estudante diz é, ok, eu vou passar a citar. A linha 1B deixou confusa, porque percebeu que é importante definir o objetivo da leitura, e isto eu digo, para ler artigos científicos de forma inteligente, tens que definir o que é que queres procurar, o que é que queres ler naquele artigo para um determinado momento, ok? Portanto, a aluna percebeu que é importante definir o objetivo da leitura do artigo e da forma como vai ler, e que vai ser diferente se estiver à procura de informação para escrever a introdução ou se estiver à procura de literatura para justificar algum resultado que obteve ou até para perceber como se relacionam as variáveis que nós estamos a estudar, ok? O que ele não percebeu é, no caso do objetivo ser escrever a introdução, depois tem os subobjetivos, que é o que querem dizer. Deixa-me reformular aqui. Portanto, depois do caso do objetivo ser a introdução, aquilo que eu digo lá no e-book é que há ainda outros subobjetivos, porque a introdução tem várias partes. E tu podes estar a querer falar sobre uma parte da introdução, uma outra parte da introdução ou uma outra parte da introdução. Nomeadamente, podes estar a falar da parte mais ampla e então vais precisar de conhecer o quadro teórico que sustenta o teu trabalho. A seguir vais precisar de fazer uma relação entre as variáveis e como é que as variáveis do teu estudo se relacionam e o que é conhecido já sobre essas variáveis e essa relação ou a ligação entre elas e, por fim, vais precisar de sustentar a novidade do teu estudo ou porque é que é importante fazeres aquele trabalho, qual é a pertinência daquele trabalho. Quando o teu objetivo, e esta era a dúvida da estudante, quando o teu objetivo é conhecer o quadro teórico, estás naquela primeira fase da introdução e que vais sustentar todo o teu trabalho, precisas ter um quadro teórico que está à base para fazer esse trabalho. Então, a minha sugestão no e-book é que quando a tua intenção ao ler um determinado artigo é conhecer o quadro teórico, que olhes para as referências que dentro da parte em que é descrito o quadro teórico estão a sustentar esse artigo e que procures a referência nas bibliografias para saberes qual é o artigo original que deu origem a esse quadro teórico. Essa é sempre, ir à fonte é sempre o melhor, mas caso isso já não seja possível ou que seja muito difícil, podes também ver que outros artigos falam do mesmo tema e que têm o mesmo quadro teórico que te ajudam a criar a tua narrativa para no teu trabalho teres a tua própria voz de falar sobre o mesmo quadro teórico. Porque não podemos dizer exatamente o que é que os outros já disseram, porque isso é plágio, certo? Então nós temos que encontrar a nossa voz. E é lendo de diferentes autores que falam sobre a mesma coisa que nós criamos também a nossa forma de falar e de abordar, dizendo com toda... está-me a faltar o tema em português, mas com todo o rigor, o que é, neste caso, o quadro teórico deste artigo. Faz sentido? Deixa-me saber aqui se faz sentido. Mas, entretanto, a aluna também tinha aqui uma outra dúvida. Ok, e é o que eu falo sobre o bónus 1, qual era a dica que eu queria transmitir. Deixa-me ver aqui. Então, eu digo, quando precisamos escrever sobre quadros teóricos que sustentam a nossa dissertação, a tese ou artigo, a forma mais rápida, ou menos lenta, de chegar à informação é olhando para os artigos originais dos instrumentos de medida que usamos no nosso trabalho. Ou seja, se tu vais fazer um estudo empírico, e principalmente e isto é mais direcionado para estudos quantitativos, tu vais usar questionários, vais usar instrumentos de medida. Esses instrumentos devem estar já aferidos ou pelo menos adaptados à população do estudo. Se fores aos artigos das qualidades psicométricas desses instrumentos, também sabes qual é o quadro teórico para aquela variável que sustenta, que foi a base do trabalho. E, portanto, tu consegues juntar essa informação na tua introdução, quando estás a fazer aqui a relação das variáveis. Ou seja, não há um único quadro, do meu ponto de vista, não há apenas um único quadro teórico quando estamos a falar de artigos empíricos quantitativos, porque tu vais ter várias variáveis e pode haver várias lentes para explicar a relação entre essas variáveis ou a ligação entre essas variáveis. Portanto, ponto número 1, vês a introdução e quais são os quadros teóricos que sustentam o teu trabalho. É esta a minha lente.
Deixa-me ver se eu te consigo dar um exemplo. Por exemplo, na psicologia, tu sabes que esta é a minha área aqui que eu tenho que um bocadinho mais à vontade. Na psicologia, nós podemos estar a tentar perceber as dificuldades os problemas de comportamento de determinados jovens. Imagina, jovens que que passaram por períodos de vidas difíceis. Esta é a minha área. Nós podemos ver isto por o desenvolvimento da psicopatologia do desenvolvimento, ou podemos ver isto pelas adversidades, pelo quadro teórico das adversidades na infância. São dois quadros teóricos diferentes que nos ajudam a explicar aqui algum desvio, alguma dificuldade nos comportamentos, mas são lentes diferentes. E, portanto, qual é o quadro teórico pelo qual tu te vais guiar? O que é que guia o teu trabalho? Vais então aos artigos originais, dependendo da linha que tu vais seguir para justificar o teu trabalho, vais aos artigos originais, como de certeza que ou quase de certeza, vais fazer uma relação entre variáveis, vais usar medidas, nomeadamente os problemas de comportamento. Qual é o instrumento que estás a usar, por exemplo, para esta variável, de avaliar os problemas de comportamento? Como é que no artigo original das propriedades psicométricas desse artigo, os autores falam e qual foi o quadro teórico que sustentou o desenvolvimento deste instrumento, e já tens também aqui uma linha para poderes criar a tua introdução. Fez-te sentido, ou mesmo assim está muito variado, ainda precisas que eu esmiuço aqui mais um bocadinho. Deixa-me saber tudo nos comentários. Se não tens o e-book, faz o download e partilha também aqui as dificuldades ou as coisas que estão menos bem conseguidas da minha parte, para eu poder vir aqui explicar-te um bocadinho melhor.